Boa noite, estamos começando mais um TVC Esporte Mais. Hoje nós temos uma participação importante, especial aqui com a gente, que é o André Braga. Valeu, obrigado. Boa noite, André, Boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. E comigo, todas as noites aqui de segunda-feira, Rogerinho. Tudo bem, Rogério? Maravilhosa noite. E aí, essa noite com o Andrezão Braga. O Rogério tá aqui conversando, já acertando tudo com o Braga, porque agora ele vai começar a praticar o CrossFit também. O André chegou aqui com inveja, né? O André viu minha pedra de lavar roupa aqui, ó. Ele falou assim, Rogério, vamos ver se fica igual um tanquinho. Vamos levar ele lá para treinar com a gente. Bom, mas é isso aí. Bom, pessoal que está em casa, que quiser participar do programa, mandar sua pergunta, que tiver alguma dúvida, a gente tem o WhatsApp da TV, então o número vai aparecer aqui embaixo. Também estamos na nossa página no Facebook e pelo site da TVC também. Então, quem quiser participar do programa, não tem desculpa. Vai lá, acessa as nossas redes sociais e participa do programa aqui com a gente, que vai ser bem bacana. O André está super ansioso aqui para responder as perguntas de todo mundo. Então, vai ser muito legal. Vamos colocar ele numa saia justa aqui. Vamos lá. Para começar, eu acho que não tem como eu falar nesse tema sem colocar um pouquinho da minha experiência também. Porque um amigo me apresentou o CrossFit, eu fui lá e eu falei, gente, é muito legal, isso é muito gostoso, é viciante. E aí eu fui lá e comecei, e eu tô lá agora praticando CrossFit também. E aí eu falei, bom, vamos levar o André pro programa para ele apresentar pra gente o que é o CrossFit, como que surgiu, por que é tão apaixonante essa modalidade. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bom, o CrossFit ele é uma modalidade que ela surgiu na década de 80, né, com o treinador americano Greg Glassman. E ele, a partir da experiência dele, começou a trabalhar com grupos de policiais, unidades militares. Esse tipo de treinamento ele começou a surtir tanto resultado que, em 99, um de seus clientes sugeriu que ele postasse esse treino nas redes sociais, na internet. E através disso, esse tipo de treinamento ele se disseminou de uma maneira muito grande mundialmente. E por volta de 2009, em 2009, na verdade, ele veio para o Brasil, através da primeira unidade, né, no Brasil, através do Joel Friedman, que trouxe a primeira unidade de CrossFit aqui para São Paulo, né? E de lá para cá, a modalidade só vem crescendo, graças a Deus, com bastante adeptos aí. Estamos cada vez mais difundindo aí a modalidade. André, por que essa febre da modalidade? Eu acho que o que motiva as pessoas a fazerem o CrossFit é justamente sair do tradicional. Por muito tempo o pessoal fez os treinos de musculação ou algum outro tipo de treinamento e estava muito habituado a esse tipo de treinamento. E quando apareceu o CrossFit, com a proposta, né, de trabalharem as capacidades físicas do ser humano e não os músculos isoladamente, então fez com que as pessoas fossem se motivando. As aulas, elas são em grupo e essa questão de ter várias pessoas, um incentivando o outro, um ajudando o outro, faz com que se torne bastante motivante o treinamento. Bom, para dar uma ilustrada aí nessa aula que o Braga está comentando aqui conosco, essa semana nós estivemos lá no box do CrossFit e a gente acompanhou um pouquinho de uma aula, então vamos mostrar aí, compartilhar isso com vocês. Vamos lá. O CrossFit é uma modalidade esportiva que vem crescendo muito nos últimos anos. Com a proposta de fazer a união entre o treinamento funcional e o treinamento de força, ele vem ganhando seguidores e crescendo em todo o mundo. O CrossFit surgiu há cerca de 30 anos nos Estados Unidos, mas no Brasil o boom aconteceu em 2013. Hoje, somos o segundo país com mais boxes no mundo, com cerca de 650 espalhados por todo o território. O número de atletas brasileiros praticantes a nível de competição ainda é pequeno,
devido ao recente crescimento da modalidade, mas temos cerca de 95 competidores renomados e um deles é o bauruense Anderon Primo. Eu escolhi o CrossFit, na verdade eu não conhecia, né? Umas amigas que me apresentaram e eu fiquei muito assim, arredia de vir conhecer, porque eu tinha 25 quilos a mais e pensava que só praticava CrossFit quem era bem magro. E aí eles ficaram insistindo para eu fazer uma aula experimental e eu acabei gostando demais pelo fato que não é uma coisa rotineira. Cada dia acontece alguma coisa, cada dia é um exercício diferente. Gosto de pegar peso, né? Que a gente chama de deadlift, o peso maior que nós aguentamos, né? E fazer abdominais. Eu comecei a praticar o CrossFit bem quando o box abriu. Então, já tinham 2 meses de box aberto, eu comecei com eles. Entrei mais por causa do físico, que eu gosto muito de academia, sempre fui praticante de academia. E agora faz 1 ano e 3 meses que eu estou praticando. Comecei a ir numa nutricionista, onde que ela era ligada mais para a parte de atletas mesmo, onde que eu passei qual que seria o meu objetivo e ela tá me ajudando aí com a alimentação, junto com alguns suplementos também alimentares. Então, uma coisa aí que ajuda bastante também na hora do treino, onde que dá bastante resultado para ganho de força, ganho de cardio e tudo mais. A gente vai ter um campeonato agora em São Paulo no próximo mês, dia 27 e 28 de maio. Estamos treinando aí 2 vezes ao dia para essa preparação. É um campeonato em equipe, em trio, onde está eu, o Marcelo e o André Braga, os 2 coaches aqui do boxe. E estamos treinando forte para ver se a gente consegue uma ótima classificação lá, um ótimo posicionamento lá. Show, hein, André? É bom, agora você já viu que é fácil, que dá para todo mundo, O negócio é qualquer pegado, hein? pessoa fazer. Já né? vamos aproveitar o gancho, já fala onde é o box, já passa o endereço, passa o telefone, vamos fazer um jabá já. O nosso box ele se chama CrossFit Iron Fox. Ele está situado na rua Jorge Pimentel, na Vila Engler, Jardim Contorno ali. Ele é bem próximo à empresa Servimed, né? Bem paralela ali, uma rua para cima ali da Servimed. Nós estamos lá à disposição, com funcionamento de aulas das 6 horas da manhã até as 22h30, a última aula lá, a turma do Universitários. Aí. Agora é igual o programa do Ratinho. Só caindo dinheiro na conta. Ah, coisa boa, hein? Eu tô indo às 7 da manhã, Rogério. Você vai em que horário? Eu vou às 6. 6. Que é o horário que eu consigo. A gente vai no horário que pode. Assim, a gente vai se adequando ao dia a dia. André, devido à modalidade, existe algum perigo, preocupação para realizar? Perigo em executar uma atividade física, ele sempre tem. Independente se você está numa sala, num ambiente fechado, ou se você está fazendo uma atividade ao ar livre, uma corrida, o perigo ele sempre existe. É claro que aliado a uma boa orientação, um controle que os alunos tenham também médico, né, de fazer um exame médico, de fazer uma verificação, na verdade, uma rotina? Se ele pode, exames de rotina para ver se ele não tem nenhum problema e ele pode executar a atividade a contento, sem nenhuma preocupação. Essa é a nossa preocupação. Aliado a isso, nós sempre que recebemos algum aluno novo no box, a gente se preocupa se ele tem alguma patologia, algum problema, e nós vamos fazendo com que as aulas para ele sejam progressivos, exercícios. O ganho dele seja progressivo. Então, nós trabalhamos exercícios adaptados até para ver a postura, ver como está a condição física dele, a resposta fisiológica dele, e à medida que ele vai melhorando, nós vamos incrementando também essa atividade. Adaptados é comigo mesmo. Hoje, inclusive, a única coisa que não foi adaptada na minha aula foi a abdominal. O resto foi tudo adaptado. É importante. Isso é importante porque às vezes as pessoas procuram CrossFit na internet e vão ver, na verdade, as grandes competições. E a aula em si, no nosso cotidiano, ela envolve pessoas
magras ou com um certo peso. E aí cada um vai tendo a sua particularidade que vai sendo trabalhada individualmente, mesmo uma aula sendo coletiva. Até né? porque para chegar no alto nível precisa de todo um processo, né? Sim, sim. Para a pessoa chegar no alto nível e competir, ele já tem que ter um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de físio, né? Já tem que estar um patamar aí um pouco mais elevado. E por falar em competições, né? Eu sei que você também compete, né, Brian? Sim, sim. Queria que você contasse um pouco pra gente como são essas competições de CrossFit, o que acontece, como que isso rola. As competições hoje, elas acontecem muitas competições de CrossFit por causa da maneira que disseminou a modalidade. Mas existem alguns campeonatos que são maiores, né? O torneio CrossFit Brasil é um deles. O ano passado eu participei pelo primeiro ano ali na categoria Master e terminei como 4º colocado, né, da minha categoria. E esse ano, agora, o mês que vem, nós temos uma outra competição que é o Caveira Games. E logo na sequência, no próximo mês, tem as seletivas para esse torneio, para esse campeonato brasileiro novamente. Então a gente entra numa rotina assim, sai de um campeonato, já entra em outro. Então a preparação tem que ser diária, não tem jeito. O esforço físico, porque assim, eu sei que quando vocês estão se preparando para os campeonatos, tem mais treino, né? Como o Brian comentou na matéria com a gente, está treinando 2 vezes no dia, tá? Então, o esforço físico, o desgaste físico de vocês para essas competições é muito grande? Como que funciona? Como que vocês conseguem equilibrar isso? O esforço e o desgaste realmente ele é muito grande. Nós equilibramos com uma dieta balanceada, organizada para o tipo de treinamento que a gente está fazendo naquele período de competição, com acompanhamento também de físio, então para que eles façam a preparação nossa da musculatura, que nos ajude às vezes em algum o relaxamento de alguma musculatura, para que no outro dia você esteja preparado de novo para executar uma tarefa de treinamento novamente. Mas nós temos a periodização, né? A periodização do treino faz com que você consiga descansar algumas musculaturas e trabalhar outras, uma outra capacidade física, por exemplo. Então agora você vai explicar pra gente o que é essa periodização. Explica pra gente um pouquinho, porque eu sei, mas o pessoal de casa não sabe que cada eu também não sei. Diferente. Eu quero aprender esse processo. Bem simples assim. A periodização é nós pegarmos um período de agora até a próxima competição e preparar o treinamento para que eu chegue na semana da competição no meu ápice de performance. Isso vem a ser a periodização. Então, nesse período aqui, nós vamos trabalhando picos de intensidade e força, de intensidade e de treinamento, para que no final lá, para que na última semana ali da competição, eu esteja no ápice de performance. Qual que é o período, André, de preparação? Aí varia muito. De atleta para atleta ou não? De atleta para atleta e também de competição para competição. O que acontece assim, atletas de alto nível, né, que focam, por exemplo, em 1 ou 2 competições no ano, ele já prepara a periodização dele com essas 2 datas. Então ele vai preparar a periodização em cima dessas 2 datas. Agora, quando a gente tem alguns outros campeonatos no meio, então você acaba se ajustando, né, na verdade. Como é que funciona o processo da competição? O que é avaliado? É tempo? É esforço físico? O CrossFit trabalha capacidades físicas. Força, resistência, agilidade, precisão, resistência muscular. Então a competição explora justamente essas capacidades, de forma que as provas não são divulgadas anteriormente. Nós ficamos sabendo aí das provas da competição, geralmente uma semana, às vezes alguns dias antes de acontecer a competição. Então assim, nós temos que nos preparar para estarmos bem em tudo, para poder executar qualquer tarefa que venha a ser colocada nas provas. Bom, nós abrimos aqui no começo do programa um espaço para quem estiver em casa participar do programa, mandando sua pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos assistindo, a Priscila Dias.
E a pergunta dela é o seguinte: ela é viciada em exercícios físicos, ela gosta de todo tipo de exercício e ela quer saber se o CrossFit ele pode ser praticado todos os dias. Sim, Priscila, né? Isso. Priscila, o CrossFit ele pode ser praticado todos os dias, sim. Por conta da periodização que nós montamos de treinamento semanal, você consegue fazer a atividade todos os dias. É lógico que num primeiro momento, quando você vai para a modalidade, nós vamos avaliando como está a sua condição física e vamos criando as adaptações necessárias aí no dia a dia, para que você consiga trabalhar todos os dias. Tá? André, a gente falou de alto nível, né? Vamos falar do Rogério que vai iniciar lá amanhã às 6 horas. Sim. Como é que vai ser esse processo? Rogério, é assim, ó, nós recebemos você lá, vou querer saber se você tem algum problema, alguma dor, alguma patologia, alguma coisa que te incomode a executar alguma tarefa do seu dia a dia. Vocês vão mandar eu embora então já. Não. Baseado nessa pesquisa, nesse bate-papo, nós vamos começar o trabalho e você vai fazer aula com todos. A partir do momento que nós passamos um exercício e você já demonstra uma dificuldade em executar aquela tarefa, na hora nós já criamos uma adaptação para que você consiga fazer ou uma tarefa semelhante ou algum outro exercício que não cause esse incômodo para você, mas que você continue treinando e termine a aula sem problemas. Essa é a ideia. Fala pra gente, André, a questão da duração do processo da aula. A aula ela tem a duração de 50 minutos a 1 hora e começa com uma parte de aquecimento e alongamento, né? Uma parte inicial. Depois nós temos a parte de skill, que é uma parte técnica, onde nós vamos aprender alguns movimentos, já que o CrossFit trabalha com movimentos ginásticos, movimentos de levantamento de peso olímpico. Então nós vamos preparando, nós vamos passando a parte técnica desses exercícios e justamente nessa parte técnica é onde nós conseguimos identificar se você tem alguma dificuldade em mobilidade, alguma dificuldade em coordenação para executar alguma tarefa. E ali nós já vamos preparando já as adaptações para que o WOD, que é o Workout of the Day, que é a tarefa do dia, que é a parte principal da aula, você faça com segurança e consiga terminar a aula sem problema. Bom, o CrossFit tem essa característica de ter algumas expressões aí Tropa de elite? Né? Tem as expressões que são americanas e assim, eu tô ali também, agora comecei, né? Tô no dia a dia. Já tá se então, achando já. Ouve muita expressão diferente, Rogério. Você olha lá, eles passam as séries que vai ser seguida durante o dia, né? Uhum. E sempre tem uns nomes diferentes. É pull, é deadlift, é up, não sei. Então, são vários nomes diferentes. Tem, assim, é claro que a gente sabe que são nomes de cada movimento, mas sim, tem, assim, alguma resistência com relação a isso? Alguém que, tipo, chegou lá e, tipo, eu não entendo que os nomes estão rolando ali, vou embora. Não tem, porque o que acontece, quando nós iniciamos a aula, nós chamamos todos os alunos para a lousa, e aí eu vou descrever o workout do dia, que é o WOD do dia. Nesse momento que nós escrevemos qual vai ser a tarefa da parte principal da aula, eu já vou dar um apanhado ali para que a pessoa já vá mentalizando em qual é o exercício ali. Que o pull-up ele vai ter que se pendurar na barra, que o snatch é um levantamento de peso olímpico, então ele já vai tendo essa ideia. E mesmo assim, para alguns alunos que têm mais dificuldade, nós já vamos falando, o primeiro exercício é lá na barra, o segundo exercício nós vamos correr com a bola, então nós já vamos criando essas adaptações. É bem dinâmico e o pessoal se dá bem, consegue terminar a aula, já começa na explicação. André, uma dúvida minha, né? Eu acho que é importante até para você esclarecer e para ficar, claro, acho que confortável para quem vai iniciar nessa modalidade. Qual que é a sua formação? Eu sou educador físico, né? Sou formado em educação física e sou pós-graduado em grupos especiais personal trainer. Bacana. Bom, já por falar em personal trainer, né? Nós temos mais uma pergunta aqui.
A Isabel Cristina, ela perguntou se é possível fazer o CrossFit em casa, como um personal, assim, se é possível isso. É possível, mas tudo tem que ser adaptado, né? Por exemplo, existem alguns movimentos de levantamento de peso olímpico e não é em qualquer lugar que você consegue fazer. Você tem que ter uma estrutura com uma barra olímpica, um piso apropriado para receber o impacto dessa barra no chão. E além do que é um movimento muito técnico, então fazê-lo sozinho não é tão recomendado, mas fazê-lo com um acompanhamento, uma boa orientação, eu não vejo problema desde que você tenha espaço, estrutura para fazer. Se tiver as barras, tiver os pesos... Sim, né? sim, é possível. André, é uma tendência, talvez aí, um pouco mais para frente, de acabar essas academias tradicionais? Não, acredito que não, de jeito nenhum. Porque o que acontece, o CrossFit ele é uma modalidade de treinamento que agrega vários outros tipos de treinamento. A academia trabalha a musculatura isolada, uma pessoa, um bodybuilding, por exemplo, ele faz muito uso dos aparelhos que são distribuídos na academia. Então, eu acredito que existem são públicos diferentes para cada tipo de atividade. Então, eu não acredito que acabe, não. Eu acredito que migrou bastante, né? Teve bastante pessoas que treinavam academia e aí achavam um pouco monótono e acabaram migrando para o CrossFit. Ou até para a corrida de rua, que é uma coisa hoje também que cresceu muito, né, na cidade. Você vê os grupos de corrida são bastante grandes. E o próprio Iron Fox tem um grupo de corrida. A nossa academia também tem um grupo de corrida que funciona aos domingos, com orientação também de um coach, né, de uma professora, que periodiza também os treinos e acompanha os alunos nos finais de semana e nas corridas que eles participam, né, corridas de rua que eles participam. O negócio é bem louco lá, hein? Tem de tudo, não dá para escapar. O que você quiser, a gente consegue incluir lá. Quase desistindo já. Isso, sabe o que é? Não tem como. A gente chega lá e assim, eu não consigo levantar a barra. Não, mas você pode fazer isso aqui. Então, mas eu não consigo fazer. Não, mas você pode fazer. Não tem desculpa. Aí você vai, tem que correr 600 metros. Mas eu não consigo. Não, mas corre 300. Sempre tem uma essa parte da adequação. adaptação e de trabalhar em grupo é um dos grandes diferenciais que eu vejo. Porque as pessoas estão a todo momento ali te ajudando, te apoiando, te incentivando. Quer motivar o próximo, E né? quando você chega e tem alguma tarefa que você tem um grau de dificuldade, você de repente olha lá e vê uma outra pessoa, às vezes com mais idade, fazendo, você fala, poxa, eu também consigo fazer. E aí a gente vai criando as adaptações para que você chegue até aquele objetivo do dia. Eu confesso que na infância eu fiz capoeira por 8 anos. Depois de um pouco mais velho, fui inventar de fazer academia. Não me identifiquei com aquilo, porque talvez de ficar sozinho. Entendi. E talvez não ter um próximo ali orientando, vamos motivar, vamos lá. E aí o dia que acabou, fui fazer uma aula com as mulheres lá com a minha esposa, e era de pegar pezinho. Eu nem sei o nome da aula. Quase morri, porque eu vi elas pegando aqueles pezinhos leve, falei, vamos por mais. Chegou no meio da aula, André, não conseguia levantar. Mas é porque faz bastante tempo que você não está fazendo nenhuma atividade, aí quer forçar um pouco mais, né? Mas a gente tenta sempre fazer com que seja progressivo o seu ganho dentro da aula, entendeu? Isso é importante. Então você começa leve, nós nem colocamos peso, você trabalha com bastão de PVC, entendeu? Ali nós já conseguimos identificar se você tem alguma dificuldade de mobilidade ou de postura, de coordenação. E aí, então, vai melhorando essa capacidade. Muito bacana a explicação, André. Temos mais uma pergunta. Sim. O Marcelo Lotti perguntou se todo treino funcional é um CrossFit. Não, o CrossFit ele tem como característica um treinamento funcional de alta intensidade com movimentos constantemente variados. Então, treinamento funcional é uma das características do CrossFit. Isso não significa que CrossFit é treinamento funcional ou que o treinamento funcional é o CrossFit. O treinamento funcional é uma modalidade também de treinamento cujo abrange ali dentro da modalidade do CrossFit. E Braga,
para quem quer começar a praticar o CrossFit, tá em casa agora, tá assistindo o programa, poxa, legal, vou passar lá. O que a pessoa precisa, assim, é importante que ela tenha ou que ela leve em questão de acessórios, de equipamento? Como que ela tem que se preparar para ir para uma primeira aula experimental? Para uma aula experimental, ele tem que, na verdade, estar com um vestimenta apropriada, né, para atividade física e força de vontade. Ao passar do tempo, com a melhora da condição dela e a quantidade de exercícios que ela vai executando, ela precisa de alguns acessórios ali, mas acessórios comuns aí do dia a dia, às vezes uma luvinha ou uma joelheira, se ela achar necessidade. Mas não que ela precise comprar algo para começar a fazer atividade. Ela pode ir lá para fazer aula experimental, fazer a aula sem problema algum. É um short, uma camisa e um bom calçado. Isso, exatamente. O que os alunos mais reclamam de fazer? Qual é a maior dificuldade dentro do... Eu acho que eles mais reclamam dos professores. Isso eu não tenho Não, nós temos os burpees, né, que é um exercício tradicional dentro do CrossFit. E a galera não gosta de... Sempre que tem burpee, o pessoal dá uma chiada. Inclusive, quando você chega atrasado, você tem que pagar burpee. É penalidade? No aniversário, paga também burpee. Até no aniversário? É. A gente ganha um bolo, ganha... Não, você ganha condicionamento físico. Bom, pessoal, nós vamos encerrar aqui essa nossa primeira parte do programa. Queria agradecer ao Braga pela presença aqui com a gente. Foi muito bom ter você aqui, esclarecer essas dúvidas e apresentar um pouquinho do CrossFit pra gente. Valeu, eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos lá no CrossFit Iron Fox à disposição, quiserem passar por lá. Faço questão de que você vá fazer uma aula com a gente lá para conhecer. Eu fiquei super feliz porque eu sempre tive muito interesse, mas nunca procurei. E hoje estou tendo essa aula aqui com você. Muito obrigado, viu, André? Valeu, eu que agradeço. Aí. Mande um abraço lá pro pessoal da academia. Valeu. Né? Valeu, obrigado pessoal. Um abraço aí para todos e venham nos visitar. É isso aí. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais esporte.